Eu saúdo a todos nossos amados e preciosos ouvintes, na bendita graça de nosso Deus. Que Deus os abençoe, é uma honra, é um prazer estar chegando uma vez mais no seu lar. Um programa A Voz do Pastor. E você que está nos ouvindo, quem sabe você se encontra doente, quem sabe você se encontra angustiado, saiba que a palavra de Deus tem poder. Enquanto a palavra de Deus estiver sendo anunciada, você creia aí na sua casa que Deus pode tocar em você e te libertar desta doença, te libertar desta angústia e ao final do programa você se sentir totalmente livre pelo poder de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Nós vamos, amados ouvintes, ler as Escrituras em Números capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9. Mas antes vamos ouvir uma canção. Medite na cena da cruz. Aleluia. Relembre o triste cenário. Tenha sempre no teu coração aquele dia no Calvário. É preço de sangue. Oh, glória! Eu não posso pagar, pois com nada se paga este amor divinal. É preço de sangue, ninguém pode pagar, mas de braços abertos venho a cruz abraçar. Pense em seu meigo rosto ferido e veja sua fronte a sangrar. Pense em seus ternos braços abertos, ocupando na cruz meu lugar. Aleluias, é preço de sangue. Eu não posso pagar, Obrigado. pois com nada se paga este amor divinal. É preço de sangue, ninguém pode pagar, mas de braços abertos venho a cruz abraçar. Escute, ó. Ouça o seu triste gemido, contemple os cravos em suas mãos. Também veja o seu peito sangrando. Oh, Deus. Veja o seu doce olhar de perdão. Está olhando. É preço de sangue, ninguém pode pagar, pois com nada se paga este amor divinal. É preço de sangue, eu não posso pagar, mas de braços abertos venho a cruz abraçar. Infinita gratidão. Números capítulo 21, versículo 4 até o 9 nos diz: Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel.
pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Que assim Deus abençoe sua palavra. Esta passagem bíblica nos fala sobre a rebeldia do povo de Israel, quando Deus os estava conduzindo com mão forte, quando Deus os tinha tirado da terra do Egito, sobre o poder, a demonstração da sua graça. Deus os alimentava com maná que vinha do céu, mas eles começaram a murmurar e dizer: estamos enjoados deste pão vil. Pense, que pão era aquele? Era o próprio alimento dos anjos que Deus enviava para eles? E mesmo assim, eles murmuravam. E por causa disto, então aquela praga veio sobre Israel, onde aquelas serpentes surgiram e começaram a picar, e muitos foram mortos, em razão de serem picados por aquela serpente mortal. Quando o povo viu o mal que estava acontecendo, se desesperaram, correram até Moisés e disseram: pecamos contra Deus, também contra ti. Interceda a Deus por nós. E Moisés então intercedeu a Deus, e Deus proveu um escape. E disse: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloca numa haste e ergue ela sobre o arraial. E acontecerá que todo aquele que for mordido pela cobra, pela serpente, se a pessoa que for picada pela serpente olhar para a serpente de bronze que você colocou na ponta da haste, na ponta da vara, se a pessoa olhar, ela será curada. Você diz: o que tudo isso significa? Tudo eram símbolos. A picada da serpente apontava para o pecado. E veja que Deus mostrou ali que proveu um caminho para que eles fossem livres do veneno daquela picada. E que a única coisa que eles tinham que fazer era olhar para a serpente que estava erguida na ponta daquela vara. Isso tudo Deus estava mostrando que um dia Deus se faria carne e ele seria erguido na ponta de uma vara, de uma cruz, e que todo o pecador arrependido que olhasse para aquela cruz receberia o perdão. Nós vemos isso no livro de São João, no seu capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Já expliquei no programa passado que esse Filho não é um segundo Deus, mas é o próprio Deus que se fez carne. A palavra chama Filho por quê? Porque aquele corpo foi gerado pelo grande Elohim, pelo grande Jeová. E é claro que se ele gerou um corpo, aquele corpo recebe o título de filho. Mas quem é que habitou naquele corpo? O próprio que o gerou. Então ali não era um outro Deus, mas era Deus encarnado em um corpo. Amém?
E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz mais: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora veja vocês que um pouco antes da escritura que eu li, no verso 13 diz assim, ou melhor, no verso 14 de São João 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos que aquela serpente que foi levantado lá no deserto, e que todo aquele que era picado pela cobra, se ele olhasse para a serpente que Moisés fez de bronze e colocou sobre aquela vara, a pessoa sarava. Aquilo era um símbolo que Deus estava mostrando, que um dia Deus julgaria o pecado, porque bronze significa o pecado julgado, e que todo aquele que olhasse e cresce seria salvo. Agora eu sei que você pode me dizer, como você pode provar que Jesus, que morreu na cruz, é o Deus que se fez carne? Para isso nós vamos nas Escrituras e nós vamos ver, como já citei no programa anterior, que os profetas anunciaram que haveria de um menino nascer através de uma virgem, e que esse menino seria Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas tem mais, você vai encontrar que esse Deus que falava com os profetas, ele não podia ser visto. Por quê? Porque ele não tinha um corpo, ele era espírito. E sendo que ele não tinha um corpo, ele também não tinha um nome. Você vai dizer, tinha, Jeová era o nome. Não, Jeová é um título que significa pai de família. Ele tinha muitos títulos, Jeová Rafa, Jeová Shalom. Jeová Shalom quer dizer aquele que te dá a paz. Jeová Jireh significa aquele que provê. Ele proveu o sacrifício, aquele cordeiro para que morresse no lugar de Isaac. Entende? Então Deus tinha títulos, mas não tinha um nome. Eu vou provar isso para vocês lendo as Escrituras em Êxodo, capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés e envia Moisés para libertar Israel do Egito. Moisés pergunta para Deus, como é o teu nome para que eu diga a eles? E olha a resposta que Deus dá. E disse mais Moisés, ou melhor, então disse Moisés a Deus, capítulo 3 de Êxodo, verso 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ou seja, eu vou chegar lá no Egito e vou dizer, o Deus de vossos pais me enviou aqui para vos libertar. E eles vão perguntar o teu nome. Qual é o teu nome? Deus respondeu no verso 14 e disse, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Observa que Deus não citou o seu nome, porque ele ainda não tinha um nome. Ele somente receberia um nome quando ele se tornasse carne, quando ele se encarnasse em um corpo para pagar pelo pecado da humanidade. Você vai ver mais vezes, por exemplo, quando ele aparece para Manoá, pai de Sansão, prometendo que Sansão teria um filho, e esse filho seria um libertador para Israel. Manoá disse assim, quando
esta profecia se cumprir, qual é o teu nome para que nós lhe dê honra? E Deus respondeu para Manoá: por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Então você vê que Deus nunca disse o seu nome, porque ele ainda não tinha. Mas se você observar, lá no livro de Isaías, capítulo 52, verso 6, Deus prometeu e disse: por esta causa naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Ou seja, ele diz: chegará o dia que o meu povo vai saber o meu nome. E aí vocês encontram então que Deus se encarnou, Deus se fez carne, e que quando ele se fez carne, ali ele recebeu um nome: Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. É através deste nome que nós recebemos perdão de pecados. É através desse nome que nós devemos ser batizados pelos nossos, em arrependimento dos nossos pecados. Você vai encontrar, por exemplo, lá em São João capítulo 8, versículo 58, quando Jesus está discutindo com aqueles fariseus religiosos, e eles estão ali contrariando a Jesus, e Jesus disse para eles que Abraão exultou por ver o dia, ou seja, o dia que haveria desse filho se manifestar. E quando Jesus fala isso, Jesus fala de uma maneira tão íntima, como se entender, e aquele povo entendeu que ele falou de tal forma que deu-se a entender que ele viveu nos dias de Abraão. Então aquele povo disse: tu não tens nem 50 anos e tu já viste Abraão? Então, no versículo 58 do capítulo 8 de São João, Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que ele usou a mesma expressão que Deus usou para Moisés em Êxodo 14, dizendo: diga para o povo, eu sou, me enviou a vós. O que entendemos nisto? Que antes era Deus Espírito. Agora, esse Deus Espírito, Jeová, se fez carne. E através desta carne, ele recebeu um nome. Então, Jesus não é um segundo Deus. Jesus é o Jeová do Velho Testamento, que se fez carne, para que através da sua morte, ele pudesse trazer a remissão e o perdão dos pecados, conforme as profecias anunciavam. Por isso, amados ouvintes, nós vamos encontrar que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12, diz as Escrituras: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação, meu precioso ouvinte, não está numa religião. Salvação não está nas obras boas que eu possa fazer. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Todo o seu dinheiro se esgotaria, e mesmo assim não haveria como pagar o preço pela sua alma. Então veja, nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nossa bondade não dá direito a sermos salvos, porque por mais bom que alguém possa ser, ainda assim é um pecador. Uma religião não pode salvar, porque uma religião não é perfeita. Mas a salvação está na perfeição de Deus, que se fez carne, e que através desta carne, ele venceu todo o pecado, e ali derramou sangue inocente.
para que eu e você fosse redimido. Então, eu quero concluir este programa dizendo a você: o nome pelo qual toda a humanidade encontra salvação é Senhor Jesus Cristo, porque nele se cumpriu as profecias do Velho Testamento que anunciavam que Deus um dia se tornaria carne para redimir o homem do seu pecado. Nele se cumpriu as Escrituras que dizia que Deus um dia mostraria para a humanidade o seu nome. Isaías 52, verso 6. Por esta causa, naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Então, amados e preciosos ouvintes, aí está o nome que é sobre todo nome. Aí está o único caminho, a verdade e a vida. Deus se fez carne. Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Deus recebeu um nome que é sobre todo nome, e que todos aqueles que querem ser parte da família de Deus devem receber na vida deles esse nome, porque é esse nome que te dará o direito de ter parte na herança eterna e na vida eterna. Que Deus vos abençoe e que a graça e a paz de nosso Deus seja com cada um de vós. Estaremos encerrando o nosso programa ouvindo um maravilhoso hino, um louvor que fala sobre a mais linda e bela história de amor, conforme profetizado pelo profeta Isaías quando disse que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho, e que esse filho se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco, aonde Deus se fez carne, e nesta carne recebeu um nome que é sobre todo nome, o nome o qual nós recebemos em nosso batismo para perdão dos nossos pecados, e através do seu sangue fomos redimidos de toda a culpa que era contra nós. Desse amor que mudou minha vida, quando ainda pequeno e informe, o meu nome no livro escreveu. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Se a vida me traz tantos males, desafios que causam temores, eu me lembro do livro da vida, do meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na esperança de vê-lo de perto,
escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Doce, doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Desce, desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Desce, desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor.